Olá, crianças! Vamos começar mais um dia de aula, tá? Hoje vocês realizarão algumas atividades de português e de história e geografia, tá bom? Vamos começar por português, páginas 86 e 87. Na página 86 tem essa parlenda que vocês sempre usam, cantam, quando vocês estão fazendo alguma brincadeira, realizando alguma brincadeira. Depois, eu quero que vocês leiam, tá bom? Prestem atenção nas palavras, com acento, com tio. Depois, sobre esta parlenda, vocês irão retirar estas palavras que estão sendo pedidas aqui, tá bom? Lembrando, o tio não é um acento, o tio é um sinal gráfico. É um sinal gráfico que transforma o som da letra A e da letra O. Fica fica ão, oin, ons, ãos, tá bom? O tio é um sinal gráfico, não é um acento, tá bom? Então, essa atividade aqui é para vocês tirarem palavras desta parlenda, certo? Depois, neste quadro, na página 87, vocês têm que ler as palavras que estão neste quadro, por favor, tá? Depois que ler essas palavras, vocês têm que colocá-las nessas duas colunas aqui do acento agudo e do acento circunflexo, vocês têm que separá-las. As palavras que têm acento agudo, aqui. As palavras que têm o acento circunflexo, aqui, tá ok? Aqui na última atividade da página 87, é para vocês escolherem 5 palavras com acento agudo, 5 que vocês colocaram aqui e 5 que vocês colocaram aqui. Fazer o que com essas palavras? Vocês terão que montar um texto pequeno no caderno. Aqui está dizendo folha avulsa, mas eu quero que vocês montem esse texto no caderno, tá bom? Coloque o número da página, direitinho a data, como a gente está acostumado a fazer. E aí vocês vão serão 10 palavras, 5 com acento agudo, 5 com acento circunflexo. Essas 10 palavras terão que aparecer neste texto que vocês irão criar, tá bom? Não quero texto grande, eu quero texto pequeno, simples. Porém, eu quero que vocês prestem bem atenção na hora de montar os parágrafos, mudar de um parágrafo para o outro, que é quando muda o assunto dentro da história, tá? Então, essa atividade aqui, a letra C, é para ser realizada no caderno. Vocês têm que tirar 5 palavras daqui, 5 daqui, podem escolher à vontade. E essas 10 palavras terão que aparecer nesse texto, tá bom? Então, essas são as atividades de português. Depois, em História e Geografia, vocês farão uma atividade que tem na página 112. É esta atividade aqui, ó. Nós vimos na última aula de História e Geografia, nós estudamos sobre os tipos de agricultura, né? A agricultura comercial familiar, a agricultura comercial patronal e a agricultura de subsistência, a agricultura familiar de subsistência. Nós vimos, eu expliquei para vocês, e também tem no texto aqui na apostila escrito, nas páginas anteriores, todas as características de cada tipo de agricultura, certo? Todas as características, quais as ferramentas que cada tipo usa, o que planta, o tamanho da propriedade, se planta para vender, se planta somente para família, se planta para exportar, para vender para outros países. Então, na página 112, tem este quadro. E aqui está os 3 tipos de agricultura. A agricultura de subsistência, a familiar comercial, tá? E a comercial patronal. São os 3 tipos. E aqui em cima estão, em cada quadrinho tem uma pergunta. E aí vocês têm que responder dentro dos quadrinhos de acordo com o tipo de agricultura. Por exemplo, na agricultura de subsistência, quem trabalha? Escrevam aqui, quem trabalha?
Quem são os trabalhadores desse tipo de agricultura? Na agricultura comercial familiar, quem trabalha? Na agricultura comercial patronal, quem trabalha? E assim por diante. A pergunta está aqui e cada resposta, de acordo com o tipo de agricultura, vem dentro do quadrinho que está embaixo de cada pergunta, tá bom? Vocês têm que preencher todos, tá? Porque tem resposta para todos. Pode ser que alguma pergunta vocês fiquem em dúvida. Ah, não está escrito na apostila. Mas teve explicações que eu dei a vocês, tá bom? Que não está escrito lá. Então, aí é só vocês verem o vídeo novamente de anteontem, de terça-feira. De terça não, me desculpa. De sexta-feira da aula online, que lá estão todas as respostas. Mas procurem, nas páginas anteriores estão praticamente todas as respostas, junto com as explicações que eu dei na sexta-feira que nós tivemos a aula online, tá bom? Então, recordando, português são essas duas páginas, história e geografia, a página 112. Na sexta-feira, amanhã, que nós teremos aula online, nós faremos a correção deste quadro de história e geografia, tá bom? Eu quero que vocês me mostrem o que é que vocês fizeram, as respostas que vocês deram, tá certo? Aí na sexta-feira a gente conversa sobre como vai funcionar para vocês deixarem as apostilas na escola, para poder eu ir buscá-las para corrigir, tá bom? Porque já é a segunda semana de aula, a cada 15 dias eu havia combinado de pegar as apostilas e dessa vez eu também vou pegar os cadernos, porque vocês fizeram várias atividades semana passada e essa semana, não só na apostila, mas também no caderno de português, tá bom? Então, na sexta-feira, depois da nossa aula online, as apostilas terão que ir para a escola junto com os cadernos de português, tá certo? Para poder eu buscar e corrigir no fim de semana e devolver na segunda de manhãzinha para vocês continuarem as tarefas da semana. Outra coisa, na sexta-feira eu gostaria que vocês, a hora que os pais de vocês fossem levar as apostilas e os cadernos para a escola à tarde, levasse também os livros de historinha que estão com vocês da biblioteca da escola. Por quê? Eu vou, na segunda-feira, a hora que eu deixar o material de vocês lá separado, para os pais irem buscar, eu vou deixar junto com o material um livrinho de história da biblioteca. Infelizmente, eu terei que escolher, porque vocês não poderão estar lá para escolher, tá bom? Mas o que vale é a leitura, o que vale é conhecer novas histórias, certo? Aí, na segunda-feira, junto com o caderno corrigido e a apostila corrigida, terá um livro de história da biblioteca para vocês lerem durante os 15 dias, os próximos 15 dias. E depois a gente vai trocando, a gente vai conversando e vai trocando. Eu cobrarei de vocês a leitura desse livro, tá bom? Eu vou querer saber como é que vocês estão lendo esse livro. Porque eu penso que vocês estejam lendo todos os dias um pouquinho. Porque eu percebi nessas 2 semanas de aula que tem gente que não está lendo. E a leitura, só vai gostar da leitura quem lê. Treinar todo dia um pouquinho. E só vai melhorar a leitura quem ler, tá? É igual andar de bicicleta. Só aprende e fica bom se ler todo dia um pouquinho. E andar de bicicleta é assim. Todo dia andar um pouquinho treinando, consegue, logo fica ótimo para andar. Não cai mais. Então, e outra coisa, a interpretação, a leitura das questões, das perguntas, quando tem alguma interpretação de texto ou de qualquer outra atividade e de qualquer matéria, depende da leitura de vocês. Depende da leitura e da interpretação. Não adianta ler e não entender. Então, vamos treinar a leitura, tá bom? O que vocês precisarem, estou à disposição. É só me chamar, tá bom? Um bom dia, boas tarefas, um beijo a todos.